Posso dar agora. Começa assim. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 8, uma palavra bem conhecida. Se você tiver com sua Bíblia, quiser abrir, senão você acompanha aqui conosco pela leitura do Data Show, todos juntos. Diz assim o texto nessa noite: Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Ocupa as mãos. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor que cura, ao Senhor que restaura, ao Senhor que purifica. O Senhor está falando comigo nessa palavra desde o começo da semana. E tem algumas palavras que, mesmo que sejam muito conhecidas, já tenham sido pregadas outras vezes, elas têm uma mensagem tão forte, tão poderosa, que a gente precisa ouvir novamente algumas vezes. Por quê? Porque ela nos faz refletir e talvez voltar a alguns lugares, a algumas áreas que às vezes a gente vai passando pela vida e deixa desapercebido. Algumas coisas que a gente precisa voltar para consertar, algumas coisas que a gente precisa refletir para entender o nosso atual estágio da vida cristã. E essa história de Naamã é uma história muito forte, e que ela cria uma identificação muito forte com quase todos nós. E é interessante que eu não li o texto todo, porque a leitura seria muito longa, mas no capítulo 5 aqui de 2 Reis, começa dizendo que havia um certo homem, no capítulo 1 ele fala assim: havia em Naamã, ele era o chefe do exército da Síria, e que ele era um homem valoroso, porém leproso. E o texto continua dizendo assim, porque por ele o Senhor, e o Senhor com letra maiúscula, ou seja, Deus, dera livramento aos sírios. E esse texto, essa parte é muito significativa, porque eu mesmo, pastor, nunca tinha me perguntado da trajetória de Naamã antes dessa história. E aí eu fui pesquisar, e a tradição judaica nos ensina, olha que interessante. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, tem a narrativa de uma batalha do povo de Israel contra os sírios. Josafá, ele se alia com Acabe para lutar contra os sírios, para retomar a morte de Gileade, uma terra que eles entendiam que pertencia a eles e que os sírios estavam ocupando. Só que quando Josafá coloca no seu coração o propósito de
de fazer essa guerra, ele chama Acabe e fala: Acabe, vamos consultar o Senhor, se a gente deve ir para essa guerra. E aí Acabe manda chamar um profeta, o profeta Micaías. E o profeta Micaías falou assim: olha, pode ir para a guerra, mas você não vai voltar vivo, porque Deus não está nesse negócio. E ali, quando ele fala essa palavra, Acabe se revolta e fala: esse Micaías não é profeta de nada. Sempre que ele vem profetizar, ele só profetiza coisas contra mim. Nunca fala que eu vou ganhar uma chave de carro, uma chave de casa, uma bênção. Sempre fala para eu me consertar, sempre fala de alguma coisa negativa. E aí ele pega Micaías e lança Micaías numa prisão, coloca ele para comer pão, para beber água, e ele fica encarcerado. E eles vão para a guerra, a despeito da palavra contrária. Só que Acabe ficou com aquilo na cabeça, e ele ficou com medo de morrer em Monte-Terra. Aí o que ele faz? Ele fala assim: ó, vamos fazer o seguinte, como eu sou o rei e chamo muito a atenção, eu vou vestir uma roupa de um soldado normal. E aí você, Josafá, coloca a roupa do líder, você vai na frente, e eu vou aqui misturado com o povo escondido, para poder pegar eles de surpresa. Aí ele se veste como um soldado normal, coloca uma roupa disfarçada e vai para a guerra. Começa a batalha, e os sírios queriam capturar Acabe, porque ele era o líder. E eles começam a procurar Acabe e não encontraram, porque Acabe estava disfarçado. E aí Acabe, achando que tinha feito um grande negócio, de repente um soldado, diz o texto bíblico em 1 Reis, capítulo 22, se não me falha a memória, versículo 34, um soldado pega o seu arco, coloca a flecha no arco e ele atira, a flecha é esse, atira para o alto, atira para qualquer lado, e a flecha guiada por Deus vai diretamente passando pela armadura de Acabe, perfura o seu coração, e Acabe morre naquela batalha, morto por um soldado. Olha isso. E a tradição judaica conta que o nome desse soldado era Naamã, um homem comum, e que quando ele mata o rei, por causa deste grande feito, ele é honrado e ele é elevado a uma categoria de general, de capitão. Como ele foi aquele que matou o rei adversário, ele é colocado em uma posição de honra. E Acabe é honrado, e Naamã é honrado naquele momento. Naamã então se torna um homem honrado, um homem rico, o capitão dos exércitos, e a sua fama começa a correr por toda a Síria e por todos os lugares. As pessoas dizem: esse aí foi aquele que matou o rei Acabe. Esse aí é um cara valente, Deus é com ele, é para onde ele atira a flecha, Deus guia a flecha dele, faz coisas extraordinárias. E ali Naamã começa a crescer, começa a enriquecer, se torna famoso, se torna importante, e junto com essa importância começa a crescer o seu orgulho. Meu Deus, fala, Senhor. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: Deus vai te abençoar, viu? Deus vai te honrar, Deus vai te dar vitória, mas fica humilde, irmão. Naamã começava a se tornar um homem soberbo, um homem arrogante, cheio de si, que fazia, podia, acontecia. E é o que acontece: o seu pecado, a sua soberba, o seu comportamento começa a atrair para ele o olhar de Deus de uma maneira diferente. E o mesmo Deus que usou ele lá atrás, o mesmo Deus que usou a vida dele para fazer algo grande, foi o Deus que permitiu que aquela lepra viesse sobre ele. E aí, é interessante a gente pensar, porque como a gente sempre pega da cultura judaica, para o judeu, quando uma pessoa tinha lepra, podia ser quem fosse, podia ser pobre, podia ser rico, podia ser, não importa. Quando alguém pegava a lepra, contraía a lepra, ele era colocado numa posição afastada, no leprosário, no vale dos leprosos, ficava isolado de todo mundo. E a gente sempre costuma pregar: os leprosos ficavam isolados, os leprosos ficavam separados. Quando alguém chegava perto, tinha que bater no peito e gritar: leproso, leproso, maldito, imundo. A gente sempre prega isso. Só que com Naamã não aconteceu isso. Naamã pegou lepra
Ele estava leproso, mas continuava morando no seu palácio, cercado de pessoas que o serviam, com a sua esposa, com a sua família. E ele vivia aquela vida, mesmo com a lepra, uma vida desfrutando da glória que ele havia conquistado. E para Naamã estava tudo bem. Ele era rico, porém leproso. Ele tinha um cargo importante, mas ele era leproso. Mas ele administrava a lepra. Ele olhava porque ele tinha falado, não importa, eu estou leproso, mas eu tenho dinheiro. Eu sou leproso, mas quando eu ando pela cidade, todo mundo tem que se curvar para mim, porque eu sou um cara importante, porque eu sou alguém vencedor. E ele começou a se conformar em ser uma pessoa leprosa. E aqui tem um perigo grande, irmãos, porque às vezes a gente se acostuma com as coisas da vida. A coisa vai indo mal, está errado, mas agora não aconteceu nada. Então a gente vai se acostumando. E Naamã foi se acostumando, foi vivendo, até que um dia o rei da Síria faz uma expedição em Israel, uma pequena batalha, faz um saque em uma parte da cidade e traz junto com ele alguns cativos. Dentre esses cativos, uma menina israelita, Samaria. E essa menina ele oferta como presente para Naamã, como servo, e ele entrega para sua esposa usar aquela menina como servo. E aquela menina era do povo de Deus. E aquela menina, em Samaria, onde ela morava, ela havia tomado conhecimento de um profeta grandioso que estava em Israel, e o nome desse profeta era Eliseu. Ela ouviu falar que aquele Eliseu havia multiplicado o azeite de uma viúva que estava com seus filhos para serem tomados como pagamento de dívida, e que ele falou assim: mulher, o que você tem na sua casa? E ela falou: não tenho nada, só uma botija de azeite. Ele falou: então pega vasos emprestados, vasos vazios, entra na tua casa, fecha a tua porta, e o que é o seu sirvo vai multiplicar o azeite na tua casa. O inimigo não vai tomar os seus filhos, o inimigo não vai destruir a tua família, porque Deus vai prover para você o sustento e vai preservar a tua família. E aquele milagre acontece, a mulher ela enriquece, ela faz as suas dívidas, a família é preservada, e aquele milagre começa a correr, começa a se espalhar, e a menina escuta. Aí ela é levada cativa, vai lá para a Síria, mas a palavra de Deus estava dentro do coração dela. E quando ela começa a morar na casa de Naamã, ela primeiro se impressiona com a riqueza, objetos de ouro, obras de arte, aquela armadura bonita, os cavalos, os carros. Mas vendo nas entrelinhas, no dia a dia, irmãos, ela começa a reparar na lepra de Naamã. Sabe por quê, irmãos? É fácil a gente esconder a nossa lepra dos que estão de fora, mas dentro de casa é muito difícil. Você consegue disfarçar ser quem você não é em 2 horas de culto? Você chega aqui, põe uma gravata bonita e fala: a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aí o irmão te dá a paz do Senhor, você dá até um pulinho assim. Fogo puro. Mas dentro de casa a lepra aparece. Escuta a história daquele menininho. De um menininho que um dia chegou para o pastor da igreja e falou assim: pastor, queria pedir para o senhor, a gente pode construir um quarto aqui dentro da igreja, aqui para morar eu, meu pai, minha mãe. Aí o pastor falou assim: esse menino ama a palavra do Senhor, que unção. Vamos ver, mas por que isso? Ele falou: sabe por quê, pastor? Porque aqui dentro da igreja, meu pai e minha mãe são uma bênção, mas quando chega em casa, é só o sangue do cordeiro. Então vamos manter eles aqui dentro, porque aqui eles me tratam bem, aqui eles me abraçam, aqui dá carinho, aqui dá sorriso. Quando chega em casa, acabou tudo. Então que eles morem na igreja para poder continuar sendo essa figura que eles são aqui. Sabia que acabou
qual glória agora? Estoque de glória acabou agora, né? Toca mais alto aí, Zé. Glória. Aleluia, Deus. Ela viu a lepra de Naamã. E é interessante porque essa menina era crente. Ela era do povo de Israel. E para o israelita, o leproso não podia continuar leproso daquele jeito. Ele tinha que ser isolado, para onde ele estivesse, ele ser restaurado lá. E só depois de restaurado voltar. E aquela situação começou a mexer com ela, na cabeça dela. Ela começou a, como é que pode? Esse cara leproso está aqui. Ele se acostumou a viver assim. Ele não vai em busca de cura, porque para ele está tudo bem. Todo mundo aplaude ele, todo mundo só elogia ele, todo mundo puxa o saco dele. Então para ele está tudo bem, mas não está tudo bem. Não está bem. Só que a situação, porque ele tem dinheiro, porque ele tem poder, porque ele é importante, todo mundo só fica aqui puxando o saco dele e ele acha que está tudo certo, mas não está, e alguém precisa despertar ele. E aí a menina, ela vai procurar a esposa dele e fala assim: ô dona senhora, vou falar uma coisa para a senhora, esse negócio está certo não. Seu esposo não pode continuar leproso. Sabe por quê? Porque a lepra, ela faz muito mal para a pessoa. Só que além de fazer mal para a pessoa, a lepra é contagiosa, ela pega nos outros. Se ele ficar aqui, além de ele ficar leproso, logo a senhora vai ficar leprosa também. Os filhos vão ficar leprosos também. Até eu posso ficar leprosa também. Ele tem que ser curado. Ela falou: mas como? Já consultamos os médicos, já fomos atrás, não tem solução. Ela falou: oxalá, tomara que este homem, que o meu patrão, ele estivesse lá em Samaria. Porque em Samaria, ali tem palavra de Deus, tem profeta do Senhor. Porque aonde a medicina não chega, a mão de Deus chega. Porque aonde a medicina tem limite, o Senhor não conhece limite. Aonde para os homens é impossível, para o Senhor é possível, porque Ele ainda faz milagre. E a mulher de Naamã então vai contra para ele e fala: Naamã, deve falar um negócio aqui. A menina que veio aqui em Israel, ela disse isso. E Naamã, irmãos, ele poderia ter desprezado aquela palavra, mas ele acreditou. E ele foi falar com o rei da Síria. E o rei da Síria acreditou. E deu uma carta para ele falar com o rei de Israel. Agora pensa comigo. A voz de uma menininha escrava foi para a patroa, foi para o capitão, foi para o rei e do outro rei. E depois chegou no profeta. Cutuca o irmão aí do lado e fala assim para ele: você acha que ninguém te ouve? Você acha que as suas palavras não têm importância? Mas Deus vai levar a sua palavra longe. Deus vai cruzar a tua vida, feminina de Deus, através da sua palavra. Capitães, generais, políticos, chefe, CEO de empresa, eu não sei quem é, mas quando o Senhor quer, Ele pega o pequeno e Ele confunde o grande. Ele pega o pequeno e Ele o leva das caras. O capitão fala com o rei fala com o rei. Só que a menina não falou para ele procurar o rei. A menina falou para ele procurar o bro. Tem gente que não encontra a solução, sabe por quê? Porque está indo buscar ajuda no lugar errado. A pessoa fala: mas naquela igrejinha, na Gava Coutinho, na Sobredor, o que está acontecendo? Imagina, vou falar com fulano é importante. Vou falar com o outro, porque o outro ele tem 50 mil seguidores no Instagram. Eu vou falar com o
ele tem dinheiro. E aí está indo buscar ajuda no rei, e o rei não está resolvendo nada. Mas se um dia entender e vier buscar a palavra profética, vier buscar a palavra de Deus, não vai ser o rei da terra, quem vai te ouvir é o rei dos reis, o Senhor, e ele é quem vai olhar. Ele leva para o rei de Israel. Quando o rei de Israel lê a carta, ele fala assim: estou te enviando meu servo Naamã, para que você o cure da sua lepra. Aí o rei de Israel falou: eu? O que eu posso fazer? Sou eu Deus para curar alguém? Tem o meu poder para fazer algo de semelhante grandeza? Na verdade, o que eu estou percebendo aqui é que o rei da Síria está querendo criar uma situação para guerrear contra mim. Ele está me pedindo algo que ele sabe que é impossível que eu faça, e quando eu fracassar, ele vai dizer: você não fez o que eu mandei, vou guerrear contra você. O rei de Israel já começou a pensar na teoria da conspiração. Mas Eliseu tomou conhecimento, e Eliseu disse: deixa ouvir a mim. E ele sabe que a profeta é isso. Aleluia! Aí Naamã vai. Seus carros, cavalos, seus servos, a comitiva toda, para na porta de Eliseu. Nós conhecemos a história. O profeta Eliseu está aqui, Naamã, chefe do comandante dos exércitos do rei da Síria. Deseja ter uma audiência com você. Eliseu lá dentro. Cutuca o assistente, falou assim: vai lá e fala para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão e para de gritar na minha porta. O ajudante sai, Geazi, então, seu Naamã, o Eliseu falou que é o senhor lá no Jordão lá e dá 7 mergulhos. Como? Sou só um mensageiro. Aí Naamã se indignou, falou: eu vim aqui atrás de um milagre e ele me manda tomar um banho? Eu vim aqui atrás de uma transformação e ele manda eu dar um mergulho? Não é assim que eu imaginei que seria. Eu imaginei que eu ia chegar no culto de quinta-feira da igreja Assembleia de Deus Ministério Água, e aí na hora da fila o pastor Rafael, que é o pastor presidente, ia orar por mim, ia derramar óleo sobre a minha cabeça, ia revelar o profundo, o oculto escondido. O Nunca Roberto ia fazer o som, o anjo ia tocar de lá, o anjo ia descer à minha direita, outro anjo à minha esquerda, o profeta ia dar um rodopio e a lepra ia ser curada. Eu achei que ia ser assim, mas não foi. Foi uma diaconisa, foi um irmãozinho que orou por mim. Quem é esse irmão? Você pode aos seus olhos sem olhar para ele e não ser nada, mas aos olhos de Deus, Deus usa os pequenos para a lepra. É o que usa. Expectativas. Tem uma frase que diz assim: a expectativa é a mãe de todas as frustrações. Sabe por que tem gente frustrada? Porque criou a expectativa que ninguém disse, foi você que criou na sua cabeça. Você achou que ia ser assim. Não, eu vou chegar lá, vou sentar, no primeiro dia vão me chamar para pregar. Calma. Segura um pouquinho. Calma. Senta para aprender um pouquinho. Não, porque eu achei que ia ser assim. Deus falou que ia. Deus da glória. Não é do jeito que você imaginou, é do jeito que Deus projetou para você. Eliseu poderia ter saído ao encontro dele? Podia ter tocado a mão na lepra e curado ele? Podia. Mas não foi assim que Deus determinou que fosse. E isso era uma forma de quebrar o orgulho de. A lepra era a consequência do seu orgulho. Então, antes de curar a lepra, Deus tinha que curar o. Aleluia! Antes de Deus mudar por fora, primeiro Ele quer mudar. Glória a Jesus! Aleluia! Tem pessoa que só se preocupa com o por fora, irmão. Olha a roupa do irmão, olha a roupa, ainda não vem de terno para a igreja. Eu não estou preocupado
preocupado se está vindo de terno para a igreja ainda não está. Eu estou preocupado como é que está o coração. Está parando de falar palavrão? Bebia, parou de beber? Fumava, parou de fumar? Fofocava, guardou a língua dentro da boca? Olhava para toda mulher que passava na rua, né? Parou de olhar? Eita Deus. Devia, parou de dever, pagou as contas. É isso que Deus quer mudar primeiro por dentro, para depois mudar por fora. Antes de eu colocar um carro na tua garagem, te dar uma chave da casa própria, Ele quer te dar um dom de visão, um dom de revelação. Ele quer fazer te falar em línguas estranhas. Ele quer que você desce as águas. Ele quer te mudar primeiro por dentro, para depois mudar por fora. Antes de curar a lepra, tinha que curar o orgulho. É o tratamento do orgulho, tratamento de choque. Quimioterapia no orgulho. Nem saiu para receber. Está lá, segurando o Jordão. Se quiser. E é isso aí. Porventura não são Abana e Farpá, rios de Damasco, muito melhores do que Jordão de Israel? E é aqui que eu vou entrar na mensagem para encerrar essa pregação da noite. Eu já preguei isso, mas tem pessoas aqui que precisam ouvir de novo. E tem alguns que não ouviram que precisam ouvir pela primeira vez. Tem um mistério aqui no significado desses nomes. Jordão, o Rio Jordão, significa aquele que desce. O Rio Jordão é um rio que ele nasce ali das águas do Hermon e ele vai descendo. Quando Eliseu fala para Naamã, vai mergulhar no Rio Jordão, ele está dizendo, vai lá e desce. Aleluia. E a resposta de Naamã é, eu não quero descer. Eu sou importante demais para descer. Eu sou rico demais para descer. Eu tenho a fama demais para descer. Eu não quero descer. Eu quero que a cura aconteça, não do jeito de Deus, mas do meu jeito. E qual que era o jeito de Naamã? Abana e Farpar. Sabe o que significa Abana? Abana significa pedregoso. O rio Abana era um rio que tinha pedras muito grandes. E as pessoas conseguiam atravessar o rio Abana a pé. Como? Saltando de uma pedra para outra. Então você ia pelas pedras, ia passando, atravessava o rio. Você via que tinha água no fundo, mas tinha muitos trechos com muitas pedras. Então ele era considerado um rio de fácil travessia, ou um rio raso, não profundo. Entendeu? E Farpar? Farpar significa rápido, célere. Era um rio com correntezas muito fortes, e as águas do rio Farpar corriam com muita velocidade. Eliseu fala, Naamã, quer a cura? Desce. Naamã fala, não, eu quero a cura, mas eu quero ela de uma maneira superficial e rápida. Eu não quero dar 7 mergulhos, eu quero que aconteça agora. Eu não quero ter que mergulhar, eu não quero ter que me envolver, eu não quero ir no culto todo dia, eu não quero fazer parte do grupo das irmãs, eu não quero fazer parte do grupo de jovens, eu não quero ir para o ensaio da banda, eu não quero participar da escola bíblica, eu quero só vir de vez em quando, chegar aqui, que alguém ore por mim, um milagre acontece, eu vou embora, sumo, quando eu precisar de novo, eu volto de novo aqui para receber. Esse é o seu jeito, mas esse não é o jeito de Deus. A gente está querendo coisas grandes, mantendo relacionamentos superficiais e rápidos com Deus. Só que Deus não é Deus de superficialidades. E Deus não é Deus que age no meu tempo, no seu tempo. Aleluia. Aleluia. Fala para o seu irmão assim, nem sempre é rápido. Às vezes demora bastante. Aleluia. A gente quer coisa grande, mas a gente não quer mergulhar no profundo. Tem pessoa que quer pregar a palavra. Já leu a Bíblia inteira alguma vez? Não? Tem uma boa notícia para te dar.
mergulha. Tem pessoa que quer ter um casamento saudável, um casamento abençoado, mas não quer mergulhar num relacionamento profundo. Não, minha vida é minha vida, a vida dele é dele. Não gosto de dar satisfação para ninguém. Irmão, você não gosta de dar satisfação para ninguém? Fica sozinho, fica solteiro. Fica solteiro. Já é culto de família, viu? O envolvimento tem que ser profundo. Aleluia. A gente tem que trabalhar no profundo e com muito tempo para conseguir coisas grandes. Glória a Deus. Até os músicos pararam de tocar, né? Perdeu até as forças. Olha. Puxa esses dedos aí, Jesus. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer assim: talvez não seja rápido como você imagina, talvez não seja de uma maneira superficial como você quer, mas se você ouvir a minha palavra e decidir mergulhar nessa noite, mergulhar na presença, mergulhar na oração, mergulhar na adoração, mergulhar na renúncia, mergulhar na entrega, mergulhar na presença dele, você vai ver que a restauração da parte de Deus vem, que a vitória vem, que o milagre vem. A gente está começando um ano, no primeiro mês do ano ainda, tem muita coisa para viver, e tem pessoal com aquela ansiedade de não receber agora. O Senhor já começou, nós estamos no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, aniversário da tia Júlia. Glória a Deus. Não recebi nada ainda. Cadê aquela bênção, cadê aquela promessa? Eu só assim, ó, mergulha mais um pouquinho. Aleluia. Aleluia. Vai mergulhando. Vai mergulhando. E você vai mergulhar, muitas vezes, em lugares onde ninguém está te vendo. Porque Naamã estava acostumado aos holofotes, irmãos. Ele está acostumado ao lugar onde aparecia, onde brilhava, onde todo mundo via ele. E o Jordão é um rio de águas escuras, um rio ali lá embaixo, escondido, ninguém estava vendo. Mas eu quero te falar uma coisa: os maiores milagres que Deus faz na nossa vida, Ele faz em lugares onde ninguém está vendo. Começam muitas vezes em casa, começa num quarto de oração, começa num momento de ensaio, começa na rua, e Deus vai agindo, vai usando, vai trabalhando, vai operando, e através dessa ação de Deus, a coisa que era pequena se torna. Aleluia. Glória a Eu Deus. vou encerrar nessa noite contando uma historinha que eu já contei também, mas ela sempre fala comigo quando eu ouço essa historinha, quando eu ministro ela. A história diz que um menininho que ele queria pregar. Ele queria pregar. Um dia chegou o pastor e falou: pastor, eu posso pregar no culto? O pastor falou: menino, você esperar, né? Você é muito novo ainda, tem um pouco de paciência, vai, né? Um dia você prepara um dia. E aí o menino fica triste. E aí ele vai para o meio da floresta. E aí ele chega lá no meio da floresta, no bosque, chorando, entristecido, se sentindo desvalorizado, desprezado. E aí ele pega ali uma pedra, coloca aquela pedra assim, pega a Bíblia dele, faz a pedra de púlpito, abre a Bíblia e fala assim: já que ninguém quer me ouvir, eu vou pregar aqui para essas árvores aqui. Vou pregar para essas pedras, esses bichos aqui na floresta. Aí ele fala: palavras do Senhor, árvores, abram suas Bíblias em Salmo 23. E aí ele começa a pregar: Deus, filho, e Deus aqui, o Senhor vai fazer, Deus vai operar. E ele fala, prega. Fica sem gosto de pregar. Aí ele cai em si e fala: eu estou fazendo papel de bobo, gritando que nem um bobo aqui no meio da floresta. Eu fui embora. Glória a Deus. Aí a noite chegou. Aí quando ele entra no culto, o pastor, o grupo de louvor começa a tocar, o pastor só para ministrar a palavra, prega, e tinha um homem sentado lá no fundo da igreja, mal vestido, um pouco assim, sentado lá na cadeira. Aí o pastor acabou de pregar, falou assim: você vai fazer aqui um convite à salvação a Pedro. Quem quer aceitar Jesus? Aí o homem lá no fundo levanta a mão.
Aí ele vem na frente. Aí o pastor, olha, você aceita Jesus como seu Senhor Salvador, você não está seguindo tua vida, repete comigo essa oração, ele repete, aí todo mundo dá pau, tá lindo. Aí eu falei, posso ter uma palavra, pastor? Aí o pastor falou, que coisa assim. Ele falou assim, então, eu vim aqui hoje, e eu estou aceitando Jesus, mas não é pela sua pregação não, que eu nem gostei, você que foi grita muito. Mas é que hoje à tarde eu estava querendo tirar minha própria vida. E aí eu fui para o meio da floresta, onde ninguém ia me ver, e lá eu pensei em me suicidar. E aí eu estava escondido atrás de uma moita, e começou um menininho a pregar a palavra de Deus. E ele começou a pregar, e falar de um Deus que livra, de um Deus que cura, de um Deus que salva. E ele pregava, e ele nem sabia, ele não me viu ali, mas a palavra que ele pregava falava ao meu coração. E eu saí daquela palavra no meu coração e falei, quando acabar aqui eu vou procurar uma igreja. A primeira vez que eu encontrar, eu vou entrar lá, vou aceitar Jesus. E eu vi, e agora daqui na frente eu estou olhando, e o menino é aquele menininho que está sentado ali. E sabe qual que é a moral dessa história? Às vezes a gente quer o holofote do palco, mas às vezes Deus usa a gente, não em abano e farpar, mas usa a gente dentro do Rio Jordão, no lugar onde parece que ninguém nos vê. A gente está ali mergulhando, 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 e Deus vai agindo, vai trabalhando em nós, vai trabalhando através de nós, vai fazendo maravilhas. E Deus manda te dizer nesta noite: quer receber, quer mudar de vida, quer ser curado da